famílias. E nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo de número 27. Quero louvar a Deus pela sua vida que tem participado aqui dos nossos trabalhos. Espero em Deus que os trabalhos familiares, nossos encontros periódicos com os casais, nossos trabalhos de famílias estejam alcançando você e a sua família de alguma forma. Acredito eu que a minha passagem pelo São Francisco será tão rápida quanto foi no Verona, na congregação do Verona, mas não quero sair daqui com o coração me cobrando por deixar de fazer algo que Deus tenha me direcionado para fazer e não fiz, dentro do tempo e dentro das condições que Ele foi nos dado. Então, queria pedir aos irmãos, queria agradecer aos irmãos que têm participado conosco, têm estado conosco, você que tem orado conosco, você que tem sido alcançado com a oração, com as ministrações de cada trabalho que nós temos aqui, dos nossos cultos, dos nossos irmãos. Que Deus continue abençoando a tua casa e a tua vida, e espero em Deus mesmo que a tua casa esteja sendo alcançada pela graça e pela bondade de Deus. Vamos abrir a Bíblia então. Quem achou Mateus 7, 24, diga amém. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa ou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas lições dentro desse texto de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Acredito eu que hoje nós ficaremos com o versículo 24 e com o versículo 25. E querendo Deus, e Deus nos dando oportunidade, podemos voltarmos em uma das nossas semanas ainda. Temos mais 2 quartas-feiras para falarmos do 26 e do 27. Lembrando aos irmãos também que domingo nós temos ceia, 2 horários. Horário das 8 horas da manhã e o horário das 18h30. E nós gostaríamos de convidar toda a igreja para estarmos juntos. Queridos, nós estamos falando sobre fortalecendo famílias. E o texto que nós lemos aqui se refere bem à casa. Jesus está finalizando o sermão, um dos maiores sermões que ele ministrou, que foi o Sermão da Montanha, conhecido como o Sermão da Montanha. Ele começa com as bem-aventuranças e de parte em parte ele vai destrinchando algumas verdades e algumas realidades do nosso dia a dia. Esse Sermão da Montanha já se passaram mais de 2000 anos, bem mais de 2000 anos, mas mesmo assim, cada mensagem de Jesus aqui nesse sermão é tão atual quanto o restante dos ensinamentos de Jesus. E no capítulo 7, ele está finalizando concluindo, o seu sermão da montanha, o seu sermão do monte, com a multidão. E antes que ele finalize, ele vai falar sobre os 2 alicerces. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui rapidamente, bem tranquilamente também, isso que Jesus nos ensinou. Começamos no capítulo 24. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras
e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós queremos tirar algumas lições desses textos aqui para usarmos como base para a nossa casa, para trazermos como lições para a nossa vida diária e para a nossa casa. Primeiro, a primeira coisa que o texto nos deixa bem claro é que o homem prudente se prepara para o pior. Versículo 24, ele diz assim: aqueles que ouvem a minha palavra, as minhas palavras e pratica, é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando você está construindo alguma coisa, você precisa pensar em todos os pontos possíveis. O homem prudente sempre se prepara para o pior. A nossa vida, irmãos, é uma constante roda gigante, né? Um dia a gente parece estar lá em cima, né? E outro dia parece que a gente está cá embaixo sendo massacrado pela roda gigante. Conversando com um pastor já de muitos anos, ele disse: desde que eu me entendo por gente, pastor Samuel, a minha vida sempre foi uma roda gigante. Começa aí lá em cima, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, misericórdia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e assim sucessivamente. A vida da gente vai ser sempre vai ser baseada nessa situação. Então, o homem que é prudente, a mulher que é prudente, se prepara para coisas ruins. Na maioria das vezes, quando você está fazendo alguma coisa, construindo uma casa, resolveu começar seu negócio, você sempre começa com as ideias a mil, né? E você sempre olha o lado positivo, não é assim? Sempre o lado bom. Vai ser assim, vai dar certo, vai fazer isso, vai acontecer aquilo. E quando chega alguém para você e diga assim: ó, tome cuidado, porque se você fazer isso, também pode acontecer isso. Aí o que você diz? Você é um pessimista, não é assim? Você está minando os meus sonhos. Mas o homem que é prudente, ele sempre se prepara para os eventos catastróficos que a vida tem costume de nos dar. De vez em quando, a vida tem um jeito especial de nos golpear. E é sempre naquele momento que a gente acha que a coisa vai andar, vai deslanchar, vai funcionar. Aí a gente é golpeado, e não é por ninguém não, é pela vida mesmo. Então o homem prudente, ele já vai preparado, sabendo o seguinte: eu vou fazer isso, e pode ser, irmão, ninguém diz assim, vai acontecer o pior, mas o prudente diz assim, mas pode ser que venha a acontecer isso, e ele já se prepara. Qual é a forma que ele vai agir caso aconteça o pior? É o que Jesus está ensinando. Todo homem prudente se prepara para o pior. Você quer o melhor. Você sempre quer o melhor para você, para sua casa, para sua família, mas você também se prepara para o pior. E se o dinheiro acabar na hora que eu estiver fazendo a construção? E se o carro bater na hora que eu estiver viajando? E se por acaso acontecer um acidente? E se por acaso acontecer isso e aquilo? Então o homem prudente, no versículo 24, Jesus deixa bem claro que o homem prudente se prepara para o melhor, para o pior. No versículo 24 ainda, a Bíblia também deixa bem registrado que o homem ou a mulher prudente pensa nos tempos difíceis. Quem aqui, irmãos, quer ver, quem aqui tem plano funerário, irmãos? Levante a mão. Quem tem plano funerário? Ai, Jesus. Quase ninguém tem plano funerário. Por quê? Porque ninguém pensa na morte. Quem aqui está dizendo, de repente, vai que eu morro? Ninguém diz isso. No dia que eu cheguei na casa da minha sogra, eu falei: irmã Maria, fazer um plano funerário para a senhora. Sabe o que ela disse? Misericórdia. Está querendo que sua sogra morra? Eu falei: não, estou querendo facilitar
caso, e foi uma briga para a gente fazer um plano funerário, irmãos. E foi uma briga. E só quem já viveu uma situação desconfortável como essa sabe como se torna muito mais doloroso, como se torna muito mais difícil o momento da partida, quando você recebe uma notícia que ninguém está esperando, que ninguém quer receber, e ouve assim, fulano morreu. A primeira coisa que você vem na cabeça é: tem plano funerário? Aí a primeira resposta que vem é: não tem plano funerário. E, irmãos, é IML que fala, né? Já no IML tem os corvos, os urubus, que se alimentam disso, irmãos, e se aproveita da melhor forma possível. Na sua dor, eles ganham. Então, nenhum de nós, mas Jesus deixa isso bem claro no texto. O que isso tem a ver com família, fortalecer família? Eu vou te dizer. O homem e a mulher prudente pensa nos tempos difíceis. Que tempos difíceis são esses? Os tempos em que não estão no nosso controle. Oxalá, irmãos, a gente pudesse dizer que nós temos o controle da nossa vida. Oxalá a gente pudesse dizer que a gente tem o controle da casa da gente e das coisas que vão acontecer com a gente. Oxalá a gente pudesse pelo menos agendar, vou deixar para 2022 essa crise financeira aqui, que aí 2021 eu me programo, e aí eu consigo viver daquilo que eu separei em 2021 para 2022. Mas essas coisas, irmãos, não são planejadas. Oxalá a gente pudesse colocar na ponta do lápis e dizer assim: olha, em 2022, Deus já falou comigo que meu filho vai morrer, e aí eu já vou preparar, deixar tudo certo. Ninguém espera isso, irmãos, e ninguém quer, ninguém deseja, ninguém está orando para isso. Mas o homem prudente e a mulher prudente, no versículo 24 de Mateus aqui, ele diz o seguinte, Jesus diz o seguinte: ele pensa nos tempos difíceis. Nunca pensamos, irmãos, que as coisas podem piorar. A gente, graças a Deus, a gente é otimista. Mas, às vezes, não é ser otimista, às vezes é ser inconsequente, não pensar nas coisas, em as coisas se tornarem difíceis. Às vezes, irmãos, não é pessimismo, é preparo. E se por acaso ninguém quer que aconteça, vir uma tempestade avassaladora que destrua tudo, a gente tem ali uma segurança em algumas coisas. Então o homem e a mulher prudente, isso vale para dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quem aqui, irmão, se prepara para tempos difíceis dentro de casa? Quem aqui quer viver tempos de soluções, intrigas, dificuldades dentro do lar? Ninguém quer viver isso não, irmãos. Mas esses tempos difíceis costumam chegar e costumam pegar a gente desprevenido. Esses tempos difíceis, isso é verdade. Esses tempos difíceis costumam pegar a gente de mãos abanando, dormindo numa rede, dizendo: a coisa está tão boa, que se melhorar estraga, e não tem jeito de piorar. Deixa eu dar uma notícia para vocês que eu já falei antes e vou tornar a falar: sempre tem um jeito de piorar. As coisas estão ruins agora, não estão? Estão, as coisas estão ruins, mas sempre tem um jeito de piorar. E da mesma forma que a gente se prepara dizendo: olha, todo mundo fala isso, né? Essa crise vai passar, esses tempos difíceis vai passar, mas ninguém no tempo de bonança diz assim: rapaz, vai vir a crise, vai vir um tempo de bonança. Nem os profetas, perceba isso nos relatos do profeta Jeremias, profeta Isaías, quando acontecia alguma coisa, até os profetas começavam a profetizar, dizendo: não, é tempo de paz, tudo desmoronando. E mesmo assim a gente não quer aceitar. O homem e a mulher prudente pensa nas coisas ou nos tempos difíceis. Eu acho interessante o que Salomão diz em Provérbios, ou o que o sábio diz em Provérbios 30 e 25. Deixa eu ler para vocês.
Versículo 24 e 25, ele diz assim, ó: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas são sábias e bem providas de sabedoria. Versículo 25: as formigas são um povo impotente, todavia, no verão, prepara a sua comida. Por quê? Porque ela sabe que o tempo do inverno é difícil para elas. E no tempo de inverno, elas não vão conseguir trazer comida para dentro de casa. Aí no tempo do verão, a gente festeja, a gente se alegra, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e tal, e bambamã, e a gente não está nem aí para o inverno que vai chegar. E meu irmão, uma coisa que é inevitável é o inverno. Ele sempre chega. Ele sempre chega. Então vamos lá. Primeiro, o homem prudente se prepara para o pior. Segundo, o homem prudente pensa nos tempos difíceis. Terceira coisa que o texto de Mateus 24 nos ensina: a tempestade é algo inevitável. Versículo 25, você está com a Bíblia aberta? Olha o que o versículo 25 diz, ó: desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Agora, olha o 27, versículo 27. Jesus já está falando de outra casa. E Jesus diz a mesma coisa: desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. A tempestade é algo inevitável. Jesus já deixou bem claro, meus irmãos, que tempestades nos sobreviriam. O que dizer de João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Jesus diz assim, olha, na última parte: no mundo tereis aflições, tempestades. A tempestade é inevitável. Paulo nos advertiu acerca das tribulações. Você pode me acompanhar em 2 Coríntios, eu gosto desse texto. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8 ao versículo de número 11, diz assim: em tudo somos atribulados, tempestades. Em tudo somos perplexos, tempestades. Versículo 9: em tudo somos perseguidos, tempestade. Abatidos, tempestades. Versículo 10: trazendo sempre por toda parte a mortificação, tempestade. A tempestade é algo inevitável na vida da gente. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentaremos uma tempestade. Uma tempestade no casamento, uma tempestade com os filhos, uma tempestade financeira, uma tempestade espiritual, uma tempestade física, enfermidades e muitas outras coisas. As tempestades emocionais, ansiedade, depressão, angústia, solidão, desprezo, tristeza. Todos nós e toda casa aqui, fique ciente disso, toda casa representada aqui nesta noite, se tem algo que é inevitável que eu posso falar com toda a convicção, é que a tempestade vai chegar. A tempestade assola brancos e negros. A tempestade assola a casa do rico e a casa do pobre. A tempestade assola a casa do pastor e assola a casa do membro. Assola a casa do porteiro e assola a casa do líder. A tempestade é inevitável. Uma hora nós teremos que enfrentar a tempestade. Muitas pessoas passam a vida se vitimizando, dizendo: por que só na minha casa tem problema? Por que só na minha vida que tem problemas e dificuldades? Não. Cada um dos irmãos que estão aqui, sem tirar ninguém, desde o mais rico ao mais pobre, enfrenta tempestades, tempos difíceis. Toda a casa é assolada.
Jesus diz assim, olha que no capítulo 7, vamos lá de novo, no capítulo 7, versículo 24, eu até aceitaria, normalmente a gente até aceitaria no versículo 26, porque no versículo 26, Jesus diz assim, aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, eu vou comparar ele com um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateu aquela casa. A gente aceita no 26 e no 27. Por quê? Porque é um homem insensato, imprudente, ignorante. Uma casa que não ouviu a voz de Deus. Mas isso aqui é no versículo 25 que Jesus está dizendo. Olha, na casa do homem prudente, o Anderson, que ouviu a voz de Deus, que seguiu os conselhos, que obedeceu os mandamentos, a tempestade se levantou. A mesma tempestade que se levantou no versículo 26 contra a casa do homem prudente é a mesma tempestade que se levantou contra a vida do homem prudente. Aí você está dizendo, pastor, eu estou na igreja todo dia e mesmo assim a tempestade se levantou contra a minha vida? Pastor, eu estou orando todo dia e eu estou todos os dias enfrentando tempestade. Aí você está dizendo, pastor, eu estou vindo para os aconselhamentos de casais, eu estou vindo para o encontro de casais, para os tempos periódicos de casal, e mesmo assim meu casamento enfrenta a tempestade. Não vou vir mais não. Vem não. Porque aí, se aqueles que estão vindo estão enfrentando tempestade e já tá meio difícil, imagina para os que não vêm. A tempestade não é uma situação da casa do homem imprudente, não. A tempestade é inevitável para todos nós. Fique ciente disso. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, a tempestade vai se levantar contra você. A quarta coisa que eu aprendo, a quarta lição que eu aprendo, diz assim, olha, algumas tempestades são mais pesadas do que outras. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim, olha, desceu a chuva, já é uma tempestade. Correu rios, piorou. Viu que eu disse que sempre tem um jeito de piorar? Jesus diz assim, desceu a chuva, ok. Aí você imagina, já está bom. A chuva já leva, né? Já faz um estrago. Mas aí Jesus diz assim, correram rios. Irmãos, como que pode ser um negócio desse? A chuva já faz destroço. Aí, sabe o que Jesus está dizendo? Que os rios passaram sobre aquela casa. Deve ter estourado alguma barragem e passou por cima daquela casa. Olha que negócio esquisito. Piorou. Aí diz assim, e assopraram os ventos, não obstante a chuva, aos rios, ainda veio o vento para soprar. Algumas tempestades são mais pesadas do que outras. Tempestades sempre vêm acompanhadas de destruição e de notícias ruins. Então, quando as notícias ruins começam a chegar, você já pode imaginar, a tempestade está se levantando. As tempestades estão chegando. Hoje nós estamos vivendo um tempo de casas, de famílias, de lares, que não suportam as tempestades. Algumas coisas eu aprendo sobre o tempo de tempestade. Primeiro, tempos de tempestades não é tempo de construir alicerces. Alguns de nós deixamos para construir os nossos alicerces quando a tempestade chega. Não. Quando a tempestade chega, é tempo de nos recolher. Quando a tempestade chega, é tempo de nos esconder. Quando a tempestade chega, é tempo de nos abrigar. Mas não. Nos tempos de bonança, é o caso do homem imprudente, nos tempos de bonança, a gente faz festa. Vamos festejar, porque está tudo tranquilo e as coisas não tem jeito de ficar ruim, não tem jeito, a conta está gorda, a gente está, mas aí a tempestade chega. Na hora que a tempestade chega, a gente resolve procurar um abrigo. Na hora que a tempestade chega, a gente corre para buscar uma solução. Na hora que a tempestade chega, a gente corre para construir o alicerce da casa da gente. Jesus ensina isso, dizendo, olha, se você quer construir alicerce, construa antes da tempestade. Porque se você deixar para construir na tempestade, você não vai conseguir. Um monte de pais, um monte de mães,
tentando construir um alicerce de um relacionamento com filhos, que já está no meio de uma tempestade sem tamanha e agora não está conseguindo, porque os alicerces foram formados na hora errada. Um monte de esposo, de esposas, que está tentando construir um relacionamento em cima de um alicerce, em cima de um relacionamento que a tempestade já devastou e agora não tem mais jeito. Um monte de famílias que está tentando, depois que a tempestade se levantou, resolveu construir um alicerce e não vai suportar, porque na tempestade não é tempo de construir alicerces. Tem duas coisas que é certa na tempestade e você vai anotar isso. Duas coisas. Uma, ela é inevitável. A tempestade vem em qualquer momento, a qualquer hora, para qualquer um na face da terra. Mas a segunda coisa que é certo na tempestade, ela passa. Toda tempestade passa. Nada é para sempre. Toda tempestade na casa, na família, no casamento, no lar, na vida dos filhos, na vida dos pais, toda tempestade sobre a tua casa, ela passa. Ela não vai durar para sempre. E algumas pessoas que estão vivendo um tempo de tempestade, um tempo de luta, um tempo de dificuldade, está dizendo: eu vou sair de dentro desta casa. Do lado de fora é sempre pior, porque se dentro de casa você está abrigado e a tempestade já está te assustando, imagina do lado de fora onde está a tempestade. Você precisa entender isso, meu irmão. Toda tempestade passa. A dificuldade que você está enfrentando hoje, uma coisa que Jesus deixa bem certo, no versículo 25, ele diz assim: combateram aquela casa e não caiu. Depois que a tempestade passou, a casa permanecia de pé. Por quê? Porque a tempestade passa. Os tempos difíceis que a gente enfrenta, meu irmão, passa. As dificuldades que você enfrenta no seu trabalho, passa. Se você fugir, você perde. As dificuldades que você enfrenta no seu lar, passa. Nada é para sempre. Uma coisa que a gente pode ter absoluta certeza é que nada é para sempre. E Jó é um exemplo claro disso. Que luta extravagante a luta de Jó, mas não durou para sempre. Uma hora, Wenderson, Deus aparece. Uma hora a provisão chega. Uma hora a tempestade se acalma. Uma hora o homem que andava, o homem que anda sobre as águas, por cima das águas, chega profetizando, dizendo: tempestade, acalma-te, vento, aquieta-te, e segue-se bonança. Não desista agora. Não desista da tua casa agora, é só tempestade. Não desista porque os problemas se levantaram, é só tempestade. Não acredite que vai ser para sempre esse problema financeiro, esse problema no casamento, no relacionamento, esse problema conjugal, esse problema... Não! Uma hora o nosso Deus se manifesta entre nós e diz: hoje é tempo da tempestade passar. Não acredite naqueles que estão dizendo: nunca mais essa tempestade passa. Não acredite naqueles que estão dizendo: nunca mais tua família vai ser uma bênção. Nunca mais tua casa vai se levantar. Vai sim, a tempestade vai passar mais cedo ou mais tarde. Uma coisa que é certa é que ela vem. Isso eu não posso deixar, não posso ser mentiroso de dizer a você que você não vai enfrentar a tempestade. Mas eu posso ser profeta de Deus na tua vida para te dizer que do mesmo jeito que ela vem, ela também passa. Do mesmo jeito que ela se levanta, ela também se acalma. Do mesmo jeito que ela aparece, ela também desaparece. Do mesmo jeito que a tua casa está enfrentando tempestade, a tua casa também vai poder contar e dizendo: a tempestade passou e a minha casa não caiu. A tempestade vai passar. A tempestade vai passar, você acredita? A tempestade vai passar. Você não está conseguindo dar glória agora, mas a tempestade vai passar. Você não está conseguindo ter ânimo para fazer alguma coisa para Deus, mas a tempestade vai passar. Você está vendo a tua família desestruturada agora, está uma peleja, está uma batalha, mas Deus está dizendo a você: isso é tempestade que se levanta. Mas se você continuar crendo no conselho que Deus está te dando nesta noite, essa tempestade passa. A tempestade passa, meus irmãos.
Em quinto, uma coisa que eu aprendo para a gente encerrar já. Jesus diz assim, irmãos, é luta em cima de luta, né? Jesus diz assim, ó, e combateram aquela casa. Ai, Jesus. Não obstante a tempestade, né? O vento, a chuva, os rios, assim, há um combate contra aquela casa. A tempestade combateu aquela casa, assim, hoje eu derrubo ela. Eu vou derrubar. Não, irmãos, a tempestade vem. Às vezes a gente diz assim, ó, Deus te manda para o deserto para te provar, para te fazer melhor, para te fazer vitorioso. Tá? Mas algumas tempestades que se levantam é para combater a tua casa e derrubar mesmo. Algumas tempestades é para te ver no chão. Combateram contra a casa. Sua casa vai ser, irmãos, para a gente manter a casa da gente, a família da gente, vai ser sempre um combate. Irmãos, não fecha o olho. Como assim, pastor? Mesmo em tempos de paz, irmãos, fica com teu olho aberto. Em tempos de paz, a Bíblia diz que Josafá, um exemplo, Josafá, ninguém estava guerreando contra Josafá, mas a Bíblia diz que mesmo ninguém guerreando contra Josafá, Josafá diz assim, vamos fortalecer os nossos muros, vamos preparar os nossos guerreiros, porque a gente não está lutando hoje, a gente não tem inimigo hoje, mas pode ser que amanhã a gente tenha que ir para o combate. Então, meu irmão, não fecha o teu olho. Porque um minuto, você já viu quando você está no trânsito e você diz, o celular cai no carro ou no assoalho do carro e você vê que o outro carro está longe e o trânsito, né, tá andando, você diz assim, eu vou abaixar aqui, pegar rapidinho, e naquele negócio de você fechar o olho para pegar o celular, na hora que você volta para o celular, coisa de segundo, o carro já está, o outro carro já está encostado no seu, não é o outro carro, é o seu que está encostado no do outro, né? Tempestades e combates aparecem do nada, está tudo tranquilo, está uma maravilha, tem sido uma bênção, de repente, do nada, você diz, gente, de onde veio isso? De onde veio esse combate? Mas estava tudo bem ontem, Ivaldo. Estava tudo tranquilo ontem, estava tudo o maior love ontem, hoje já está uma guerra. Combate. Não fecha o teu olho, porque quando a gente fecha o olho, o diabo prepara um combate para a gente. Então abre o teu olho. Está tudo bem, pastor? Abre o teu olho, meu irmão, porque o que o diabo não perde é uma oportunidade de dizer assim, eu vou combater a casa dele, a casa dela, até derrubar. A frase que eu tenho comigo e com a Késia, antes eu dizia, olha, é eu e você contra o mundo. Agora é diferente, é eu, você e a Raíssa contra o mundo. Nós estamos sempre no combate. Você e a sua família estão sempre no combate. E é você e a sua família, irmãos. Então, deixa eu te dar um conselho, acredita mais nesse marido que está do teu lado, nessa tua esposa que está do seu lado, porque a gente tem uma facilidade, irmãos, muito grande, de acreditar em tudo que os outros dizem. Você já parou para imaginar que às vezes, Satanás usa algumas pessoas lá de fora, que você até acha que confia, para combater a tua casa, aí o teu filho está dizendo, pai, mãe, eu não fiz, mas você acredita nos que estão do lado de fora, mas não acredita no teu filho? Você acredita na sua amiga do cabeleireiro que leva uma vida devassa, mas não acredita no teu marido que é sério, compromissado e que já te provou que é homem de Deus? A tua casa é um constante combate. Satanás está lutando todo dia, Satanás está trabalhando todo dia. Hoje eu vou combater, amanhã eu vou combater, depois eu vou combater e uma hora eu derrubo. Mas o sangue de Jesus de Nazaré que nos proteja, irmãos, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Nenhum combate vai destruir a tua casa. Você pode levantar sua mão? Você pode levantar sua mão nesta noite? Eu sei que é culto da palavra, mas eu quero profetizar debaixo da autoridade da palavra. O combate que se levantou dentro da tua casa, da tua família,
família, não vai derrubar a tua casa. Satanás não vai ver essa tempestade derrubar a tua casa, porque ela vai passar e você vai estar de pé do outro lado, no nome de Jesus de Nazaré. Agora já estou pregando, né, irmão? Se deixar a gente prega. Combaterão a sua casa. A maioria das vezes, deixa eu te dar esse conselho para a gente encerrar. A maioria das vezes que as pessoas verem a sua casa bem, todas as vezes que as pessoas ao redor de nós vê que a tua casa está bem, que a minha casa está bem, que a nossa casa está bem, ela vai levantar intrigas para que você não esteja bem, para que você adoeça, para que a tempestade se levante. A maioria das vezes que as pessoas verem Deus, isso é terrível, irmãos. Porque a maioria das vezes que as pessoas vê Deus prosperando a tua casa, elas vão levantar alguma coisa para que você pare de olhar para Deus e olhe para a tempestade e afunde e você pare de prosperar. Deus ministrava isso no meu coração agora à tarde, e eu não poderia sair daqui sem dizer isso a você, que a maioria das vezes que as pessoas verem Deus prosperando a tua casa, a tua vida, teu ministério, tua chamada, tua empresa, teu casamento, as pessoas vão olhar para você e vão levantar intrigas e um monte de coisa para combater a tua casa, para que a tua casa viva na mesma miséria que a casa dele vive, para que a tua casa viva a mesma destruição que a casa dele viveu. Mas Deus também ministrou uma palavra no meu coração: nenhuma ferramenta preparada contra a tua casa prosperará. Nenhuma ferramenta preparada contra teu casamento prosperará. Deus irá fazer prosperar mesmo em meio ao combate. Quando você passar a tempestade, você vai poder dizer: a minha casa está de pé. A minha casa está de pé. A minha casa está de pé. Não acredite, irmãos, em tudo que as pessoas te contam acerca da tua casa. Tu conhece a tua casa, tu conhece o teu esposo, tu conhece a tua esposa. Às vezes tempestades são provocadas por intrigueiros, dissensores de plantão, o que não falta. Às vezes as tempestades que se levantam contra a vida da gente, Jesus só deixou bem claro: olha, aqueles que ouvem estas minhas palavras e seguem, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A tempestade se levantou, e essa tempestade a gente pode incluir tantas e tantas coisas, irmãos. Às vezes as tempestades na nossa casa se levantam porque a gente deixa de vigiar, porque a gente abre algumas brechas, porque a gente deixa as coisas acontecerem, porque a gente não vê as luzes se acendendo, porque a gente não percebe que nosso filho está se distanciando, porque a gente se apega às coisas materiais e se esquece que a gente está num combate constante, e quando a gente menos espera, pum, olha a tempestade. E na hora que a tempestade chega, porque o prudente, ele vê a tempestade chegando. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus não faz nada. Deus não faz nada sem antes avisar aos seus santos homens de Deus. O homem prudente, Ivaldo, de longe, ele diz assim: ó, vamos entrar todo mundo para dentro de casa, trancar a porta aqui, família entra para cá, chega para cá. Por quê? Porque o tempo difícil está chegando, a tempestade está se levantando. Agora, o imprudente não. O imprudente, quando ele percebe a tempestade, ele está lá no centro, até chegar dentro de casa para fechar a porta, a tempestade já passou na frente dele, já destruiu a casa e já destruiu ele também. Meu irmão, se liga no que Deus está te dizendo. Pega essa, abre o teu olho, porque a tempestade chega para todos nós, mas alguns de nós ela pega desprovido, e outros ela pega já dizendo: já está tudo preparado. Semelhante às formigas, já está tudo dentro de casa e já está cantando e dizendo: a tempestade, como é? A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória.
Faça como a palmeira, quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ela passa, ele se levanta e canta a vitória. Somente os prudentes podem cantar isso. Depois que a tempestade passa, depois que as lutas e as dificuldades passam, e todo mundo dizendo, não tem como sobreviver a uma tempestade dessa. Não tem como se leva, não tem como ele ainda está vivo, a casa dele ainda está de pé depois da tempestade. Aí a tempestade vai acalmando, vai acalmando, vai acalmando, vai acalmando, vai acalmando, e de repente você diz, não é possível. A casa do irmão Cícero sobreviveu. A casa do diácono Ivaldo sobreviveu. Ninguém nunca sobreviveu à tempestade, a uma tempestade tão poderosa como aquela. Mas a tua casa vai, em nome de Jesus. A tempestade que as outras casas, talvez você esteja dizendo, a casa de Ciclano, de Bertano não sobreviveu, a minha não vai sobreviver. Eu vim aqui como uma direção de Deus para te dizer, não importa se os outros sucumbiram nessa tempestade, a tua casa não vai. Se levante, se erga, se coloque de pé e diga, a minha casa vai sobreviver a essa tempestade. Para a gente encerrar, a casa não vai cair. Depois de tantas tempestades, a casa estava de pé. Sexta lição. Sétima lição, o segredo da casa está de pé depois da tempestade. 1, ouviu o conselho. 2, colocou em prática. 3, entrou em ação e alicerçou a sua casa sobre a rocha. Se coloque de pé para a gente encerrar nesta noite. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sei que os tempos são os mais difíceis possíveis. E eu sei também que alguns de nós até fica com medo, atemorizado, desesperado. Mas se tem algo que Deus, Ele é especialista em fazer, é manter de pé a tua casa em meio à tempestade. Se você alicerçar a sua casa sobre a rocha, ela sobrevive qualquer tempestade. Eu confesso aos irmãos que esta palavra, hoje, o Anderson me viu, eu fui na central hoje no círculo de oração. Eu estava muito, meu coração, irmãos, anda meio incomodado esses dias, para ser sincero com os irmãos. Meu coração anda meio incomodado. Os irmãos já viram que eu não sou aquele tipo de pastor que tenta ser muito, que tenta viver quando as coisas estão difíceis, irmão, se eu tiver que chegar aqui e chorar, eu choro mesmo. E esses dias meu coração está meio inquieto, e desde ontem eu estava em casa e conversando com Deus. Deus colocou no meu coração, vou para a central amanhã, era ciclo de oração toda quarta, 2h30. Fui para lá hoje, sentei no cantinho, virei porteiro lá na central hoje, que é onde a gente chega, a gente trabalha, eu virei porteiro, abrindo e fechando porta. Mas eu fui para lá e disse, Senhor, eu quero uma palavra, Senhor. Na verdade, eu queria uma palavra para mim. Queria que Deus ministrasse uma palavra para mim. Eu precisava de uma palavra. Aí eu fui orar com as irmãs, fui ouvir as irmãs cantarem, fui ouvir as irmãs ministrarem. Aí saí de lá com a palavra que Deus ministrou para vocês. Mas, queridos, eu quero que você saia daqui nesta noite com essa convicção. Há um Deus no céu que sabe o tamanho da tempestade que se aproxima. E também há um Deus no céu que sabe que a mão dele é poderosa para proteger a tua casa contra essa tempestade. Fortaleça a tua família com esta palavra. Se estabeleça dentro do princípio da palavra de Deus, e não haverá tempestade e nem combate que a tua casa não vencerá. Você pode encontrar pelo menos uma pessoa, eu sei que você não gosta, mas você pode encontrar pelo menos uma pessoa e dizer, a tua casa não vai cair. Fale com ele. Melhor, a tempestade não vai derrubar a tua casa. Faça isso. E a gente olha, faz isso aí agora em nome de Jesus. A tempestade não vai derrubar a tua casa. Senhor nosso Deus,
Nós te louvamos nesta noite, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia estende-se de geração em geração. Quero glorificar a Deus pela vida deste povo, pela vida desta igreja, pela vida dos teus filhos, que continuam, ó Deus, buscando a tua graça, buscando a tua presença, intercedendo e clamando. Quero pedir e apresentar ao Senhor cada família, cada lar, cada dificuldade, cada luta, cada adversidade, e pedir ao Senhor que proteja, que guarde, que livre. Esta casa que está sendo alvo dessa tempestade, desse combate, nós unimos a nossa fé com a fé desse irmão, com a fé desse esposo, com a fé desta esposa, e profetizamos que essa tempestade vai passar e a casa permanecerá de pé, que esse combate vai terminar e a casa permanecerá de pé. Nós profetizamos a Deus que essa tempestade não vai destruir esse casamento, não vai destruir essa família, não vai destruir esse pai, não vai destruir essa mãe, não vai destruir esse filho, não vai destruir essa filha. O Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai prover milagre, o Senhor vai abrir porta, o Senhor vai fechar porta, o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai guardar, o Senhor vai livrar. E nós profetizamos: nenhuma ferramenta preparada contra a casa dos teus filhos prosperará, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador.